Olá, me chamo Cassia Trindade, sou mestranda do curso de Engenharia Mecânica e hoje vou apresentar a videoaula sobre força de usinagem como uma atividade complementar da disciplina de Manufatura Assistida por Computador, lecionada pelo professor Dr. Adilson José de Oliveira, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inicialmente serão apresentados os objetivos dessa videoaula, o conceito de força de usinagem, as variáveis dependentes da força de usinagem e a influência que ela exerce em outros parâmetros de usinagem, a componente da força de usinagem em operações de torneamento, furação e fresamento. Determinaremos também a equação da força e da potência de corte e ainda como a força de usinagem se comporta quando medida por meio de instrumentos de medição, apresentando 3 estudos de congresso e periódicos que abordam sobre esse tema. Os objetivos desse trabalho é apresentar os benefícios de conhecer e determinar a força de usinagem, identificar a magnitude, localização e direção dos componentes da força de usinagem em operações de torneamento, furação e fresamento, compreender o significado de cada componente e sua relação com os parâmetros de corte, equacionar a força de corte e também a potência requerida para usinagem e, por fim, apresentar a comparação dos resultados da força de usinagem obtidos experimentalmente em estudos publicados em periódicos e congressos. Mercante, em 1945, definiu força de usinagem como a resultante de 2 forças opostas que agem no cavaco em equilíbrio mecânico estável no sentido de separá-lo da peça, como mostra na figura. Essas forças são a força que a ferramenta exerce sobre a superfície traseira do cavaco e a força que a peça exerce sobre a base do cavaco. Os autores brasileiros afirmam que a resultante que atua sobre a cunha cortante durante a usinagem é chamada força de usinagem. Diniz, Marcondes e Copini ainda afirmam que a força de usinagem, as forças de usinagem são consideradas como uma ação da peça sobre a ferramenta. Para Stemmer, a força de usinagem é decorrente da ação de várias forças que agem nas diversas áreas de contato entre a peça e a ferramenta. A força de usinagem depende de vários fatores, tais como material da peça, área de seção de corte, espessura de corte, geometria da ferramenta e ângulo de posição, estado de afiação da ferramenta, material da ferramenta e condições de lubrificação do sistema. Com a força de usinagem, podemos estimar a potência requerida pelo motor da máquina-ferramenta durante a usinagem. Podemos também selecionar adequadamente a ferramenta de corte, o sistema de fixação e a máquina-ferramenta necessária. Podemos avaliar a influência das forças na escolha dos parâmetros de usinagem adotados, como também determinar as características de usinabilidade dos materiais de trabalho e permitir maior controle sobre a capacidade real do processo, a otimização dos gastos com energia e os próprios custos de operação. A força de usinagem é composta em força de corte, que é a projeção da força de usinagem na direção do corte, força de avanço, que é a projeção da força de usinagem na direção do avanço, e força passiva, ou força de profundidade, que age perpendicular ao plano de trabalho. Convencionalmente, adota-se que a peça exerce força sobre a ferramenta. Isso explica essa direção da força de usinagem que foi adotada. No torneamento, FC é a componente que recebe maior carga para o cisalhamento do material. FP é comumente menor que FC, e devido a seu sentido, ela pode criar deformação elástica na peça de trabalho, causando imprecisão dimensional e vibrações indesejadas no sistema. Já a FF, a força de avanço, contribui para a deflexão no caso de ferramentas alongadas. Como já explicado, a força de usinagem é a resultante dessas três forças, conforme essa equação. Na furação, as forças que atuam sobre uma broca helicoidal durante o corte geram esforços de torção e de compressão. As forças ortogonais à aresta de corte, chamada nesse slide de FT, são a resultante vetorial da força de corte e da força passiva, e agem gerando um torque na broca, como mostrado nessa figura.
aqui Ft. E na equação de torque, onde N é o número de arestas da broca. Comumente, N é igual a 2. No fresamento, mais de uma aresta cortante pode executar o corte de maneira simultânea. Dessa forma, tem-se que as forças de corte, avanço e passiva, são expressas pelo somatório das forças que agem em cada uma das N arestas da ferramenta em contato com a peça. Logo, FF, FP e FC é o somatório das forças de avanço, profundidade e corte, respectivamente, que agem em cada aresta de contato. E F1 é a força de usinagem, que é resultante delas, assim como no torneamento. Nessa imagem, duas arestas estão em contato com a peça, executando a usinagem. E temos a componente de FP, FI e FC em cada uma das arestas. A força de corte pode ser determinada pela expressão Fc é igual à pressão específica de corte vezes a área de seção de corte. A pressão específica de corte é uma propriedade que depende do material da peça, do material e geometria da ferramenta, da área de seção do corte, das condições de lubrificação e desgaste da ferramenta. A área de seção de corte é facilmente definida em operações com o uso de ferramentas sem arredondamento da ponta, da aresta cortante. Nesses casos, temos que A é igual à profundidade de corte multiplicada pelo avanço para o torneamento, igual a 2 vezes a profundidade de corte multiplicada pelo avanço para a furação, uma vez que possui comumente duas arestas cortantes. No fresamento, como pode haver mais de uma aresta cortante durante a usinagem, cada área de seção de corte total é expressa pelo somatório da profundidade de corte multiplicada pelo avanço por dente, que descreve o perfil em forma de vírgula, conforme mostrado na figura. De modo geral, verifica-se que a pressão específica de corte diminui com as dimensões do cavaco, sendo esta diminuição mais notável para um aumento do avanço do que para o aumento da profundidade de corte. A norma alemã AWF 158, reconhecendo a pequena influência da profundidade de corte, estabeleceu uma tabela para as pressões específicas, em que, além do material, aparece apenas o avanço como variável. Dessa forma, eu selecionei alguns desses materiais para observarmos a influência do avanço na pressão específica de corte. Construindo o gráfico a partir da tabela anterior, podemos verificar que quanto maior o avanço, menor será o Kc. E ainda, que a curva avanço versus Kc se comporta semelhante a uma curva exponencial. Para realizar os cálculos de forças e pressões específicas de corte, é importante conhecer a relação delas com a potência de corte, ou seja, a potência disponível no gume da ferramenta e consumida na operação de remoção dos cavacos. A potência de corte é diferente da potência requerida pela máquina, uma vez que cada máquina tem sua eficiência. Ela pode ser deduzida da seguinte maneira. Sabe-se que a potência é expressa por torque vezes velocidade, e torque é força vezes raio. A velocidade ela pode ser expressa como 2πn, onde n é a rotação. Sendo 2 vezes o raio igual ao diâmetro da peça e Fc igual a Kc vezes AP vezes F, no caso do torneamento, então a potência de corte pode ser escrita em função da pressão específica de corte, da profundidade de corte, do avanço da ferramenta, do diâmetro da peça a ser usinada e da rotação adotada. A força de usinagem pode ser determinada numericamente por meio de modelagens matemáticas ou experimentalmente utilizando equipamentos de medição, como, por exemplo, o uso de dinamômetros. Os artigos selecionados apresentam detalhes e resultados sobre a medição das forças em operação de furação, fresamento e torneamento. Foram escolhidos 3 artigos. O primeiro artigo escolhido diz respeito à furação e é intitulado como Análise dos esforços de corte gerados na furação de ferro fundido DIN GGG 50 para brocas de metal duro com diferente microgeometria.
dos autores Souza, Mates e Mognaga. O trabalho tem como objetivo avaliar a microgeometria otimizada da ponta de brocas inteiriças de metal duro, utilizando 3 brocas com canais helicoidais e 2 com canais retos, na furação em cheio de ferro fundido TIM GG50. Para a realização dos experimentos, foi escolhido como corpo de prova um bloco de ferro fundido nodular TIM GG50 com as dimensões 100 por 100 por 50 mm e dureza média de 230 Hb, que foi fixado sobre uma plataforma piezoelétrica para poder adquirir as 3 componentes de força de usinagem, Fx, Fy e Fz, e o momento torsor, que ele chamou de Mz, conforme mostrado na figura, que descreve como se deu a aquisição das forças e como foi realizado o experimento. Cada corpo de prova, essa imagem aqui, ela é a imagem das brocas que foi utilizada. A broca, nesse trabalho nós vamos focar apenas as brocas com padrão, perfil helicoidal e com perfil reto. Cada corpo de prova foi usado para cada uma das 5 brocas de 12 mm de diâmetro utilizadas nos estudos. 3 com canais helicoidais, uma com geometria padrão e 2 modificadas, e 2 com canais retos, uma com geometria padrão e uma modificada. Entretanto, como eu já falei, nessa videoaula vamos abordar somente os resultados das 2 geometrias padrão. Observa-se nitidamente o aumento da força de avanço Fz com o aumento do avanço por volta, F. Quanto maior o valor do avanço, maior a espessura de corte, maior a deformação plástica e encruamento do cavaco pela broca no fundo do furo, e por isso mais difícil fica o corte. Assim, tem-se uma resistência à penetração da broca devido ao efeito conjunto do corte e esmagamento do material na aresta transversal de corte e do corte do material nas 2 arestas principais de corte. Já a velocidade de corte, Vc, praticamente não afeta a força, Fz. Para a broca com canais retos, a pequena variação observada é por causa do atrito entre a superfície da saída da broca e o cavaco. A figura 8 mostra os gráficos dos momentos de torção gerados na furação do GG50 para ambas as brocas. Observa-se também um aumento do momento torsor com o aumento do avanço. A resistência à penetração da broca se dá devido à dificuldade de corte do material nas 2 arestas principais de corte com o aumento de H. Por não haver interferência da aresta transversal de corte, não há diferença significativa entre os esforços de torção de TD1, com canais helicoidais, e da SFD1, as brocas com canais retos. O esforço de torção na SFD1, com canais helicoidais, em comparação com a de canais retos, deve-se principalmente ao aumento do atrito das guias da broca com a parede do furo. A velocidade de corte, Vc, tem pouca influência sobre Mz. A variação observada se dá também pelo efeito do atrito. Já a variação dinâmica do momento de torção teve uma amplitude máxima de 29% para as brocas com canais helicoidais e 26% para com canais retos, em relação ao valor médio. Isso mostra que a broca sofreu flexão cíclica pela variação dos esforços de corte no eixo x e y atuantes nas arestas principais de corte, que combinados com o diâmetro da broca geram esforços de torção. Na comparação entre as brocas padrão com canais helicoidais e retos, conclui-se que a broca com padrões helicoidais gera esforço de compressão 94% menor e um esforço de torção 14% menor que as de canais retos.
o que define a escolha desta geometria para a furação do referido material. O segundo artigo escolhido diz respeito ao fresamento e é intitulado de forma traduzida como usinagem trocoidal no fresamento a altas velocidades de abertura de cavidades, dos autores exibidos na imagem. O trabalho tem como um dos objetivos avaliar os parâmetros de usinagem, ângulo de contato, força, tempo e desgaste da ferramenta durante operações de abertura de cavidade utilizando trajetórias trocoidais e de contorno. As trajetórias do tipo trocoidal consistem no movimento circular em conjunto com o movimento de translação da ferramenta, conforme ilustrado nessas duas figuras. Aqui, a ferramenta exerce essa trajetória, que pode ser com diâmetro constante ou com diâmetro variável. Assim, as trajetórias de forma circular ou aproximadamente circular são repetidas com o deslocamento entre elas. Em teoria, essa trajetória permite que se tenham mudanças suaves na direção, minimizando o problema gerado no desgaste de regiões côncavas com curvaturas pequenas. Para a realização do trabalho, foi utilizado um bloco de 100 por 70 mm de aço P20 de 36 Roqueauce, como corpo de prova, e uma fresa de topo com cobertura de nitreto de titânio e alumínio com 6 mm de diâmetro como ferramenta de corte. A geometria ensaiada foi dividida em áreas. A área A, B, C e D. Nesta tabela, podemos observar os parâmetros adotados na descrição das trajetórias de contorno, trocoidal com diâmetro constante e trocoidal com diâmetro variável. Primeiramente, foi realizado o método convencional de trajetória de contorno, ou trajetória paralela. Nesta figura, é possível observar o desgaste na ponta da ferramenta e o comportamento da força de usinagem requerida nesse método. Observam-se grandes picos de força nas regiões dos cantos estreitos, D1, D2 e B. O segundo ensaio utilizou também o método da trajetória de contorno, porém com ajuste do avanço, e obteve menores valores de força. O terceiro ensaio foi realizado utilizando trajetória trocoidal com diâmetro de trocoide constante e observou-se grande redução da força nos cantos D1, D2 e B. O quarto ensaio foi realizado utilizando trajetória trocoidal com diâmetro de trocoide variável e também foi observada menores valores de força nos cantos D1, D2 e B. Os resultados mostraram que o número de quantidades usinadas foi 14, 22, 30 e 33, respectivamente, para cada método. Ou seja, uma vez que a usinagem utilizando trajetória trocoidal reduziu o carregamento mecânico sobre a ferramenta, foi possível usinar maior quantidade de cavidades, aumentando assim a vida útil da ferramenta. Usando o método de desaceleração, o método M2, a vida da ferramenta foi prolongada quando comparado com o método convencional, o M1. Entretanto, os métodos M3 e M4, os da trajetória trocoidal, proporcionaram maior vida da ferramenta de maneira global. Embora isso, M3 e M4 terem usinado maior quantidade de cavidades, apresentaram baixa eficiência de usinagem, devido ao elevado tempo requerido para usinagem, conforme mostrado aqui nesse gráfico. Eles demoraram muito mais para poder usinar aquelas quantidades. O terceiro artigo escolhido diz respeito à operação de torneamento e é intitulado de forma traduzida como força de corte durante o torneamento com profundidade de corte variável, dos autores exibidos na imagem. O trabalho tem como objetivo investigar os problemas relacionados com o aumento da eficiência dos ciclos de torneamento, medindo forças e analisando o desgaste da aresta cortante da ferramenta. Para isso, duas estratégias foram utilizadas durante o torneamento longitudinal: o método convencional com profundidade de corte constante e com profundidade de corte variável, a partir da criação de uma superfície cônica com AP máximo e AP mínimo, conforme mostrado na imagem.
Como corpo de prova, foi usado uma ferramenta de trabalho a frio 12.379, que corresponde ao DIN X155 com cromo molibdênio e vanádio com dureza de 23 Rockelsay. Durante a usinagem, os componentes de força de corte e desgaste da ferramenta foram medidos. A medição das forças se deu por meio de um dinamômetro, cujos sinais de força foram amplificados e enviados a um computador, conforme mostrado na figura 7. Na figura 8, podemos ver o sentido e direção das componentes da força de usinagem medidas pelo dinamômetro, onde Fz no dinamômetro equivale à força de avanço, Fx à força passiva e Fy à força de corte. Para ambas as estratégias, foi observado um aumento das componentes Ff, força de avanço, e Fp, força de profundidade, representadas nos gráficos pelas cores azul e verde, e diminuição de Fc, representado no gráfico pela cor vermelha, com o aumento do desgaste da ferramenta, ou seja, a força de avanço e a força de profundidade aumentaram com o aumento do desgaste da ferramenta e a força de corte diminuiu com o aumento desse desgaste. A utilização de profundidade de corte variável proporcionou aumento do tempo de vida da ferramenta em aproximadamente 2 minutos, o que representou 20% do tempo. Reduziu a carga energética requerida pela máquina e também reduziu a força de usinagem em 10,8% em média. Dessa forma, concluímos nossa videoaula compreendendo que, para os mesmos parâmetros, a força de avanço é menor em brocas com canais helicoidais quando comparada a brocas de canais retos. A velocidade de corte tem pouca influência sobre o momento de torção e a força de avanço em operações de furação. Valores altos de ângulos de contato entre a ferramenta e a peça, combinados com a utilização de fresas com múltiplas arestas cortantes durante o fresamento, implicam em grande força de usinagem agindo sobre a ferramenta e, consequentemente, dano prematuro das arestas de corte. As forças de avanço e de profundidade aumentam com o aumento do desgaste da ferramenta em operações de torneamento, enquanto a força de corte diminui. Assim, encerramos nossa videoaula. Qualquer dúvida ou necessária complementação do que foi discutido hoje pode ser consultada nos seguintes livros e artigos referenciados. Bons estudos e obrigada pela atenção.